Depois dessa mensagem aqui, você vai se sentir uma pessoa livre espiritualmente. E eu estou falando sério. Isso aí não é para like, não é para inscrição, não é para nada. Mas depois que você ouvir o que eu vou falar aqui, você que tem sentimento de culpa, é um religioso aí que tem medo do seu líder, né? Da congregação que você frequenta, não sei qual igreja que você frequenta, né? Então aqui eu vou deixar uma passagem para você. Na Bíblia está escrito no livro de Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, que chama-se Jesus Cristo. A palavra aqui está afirmando que você não precisa de ninguém. Se você está em pecado, se você está com a consciência pesada, seja lá a situação que você está vivendo, né? Desemprego, ou mesmo problema conjugal, problema com droga, a Bíblia já está aqui, ó, ela já está falando de uma maneira bem esclarecida. Está aqui no livro de 1 Timóteo, no que fica no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 5. Esse versículo aqui, ele já mata um monte de charada ao mesmo tempo, um monte de pergunta que você está fazendo, né? Porque é muito comum hoje em dia a gente ouvir você, por exemplo, num culto, ou mesmo ouvir de um pastor, né? Não sei se na Igreja Católica é assim também, não conheço direito. Eu tenho aqui padres, né? Eu tenho amigos padres que, inclusive, me acompanham aqui, né? E eu não sei como é que funciona, mas eu vou falar como é que está na Bíblia. E aqui é para qualquer pessoa que está em dúvida. Então, todas as vezes que você ouvir algum religioso falar que se você abandona a igreja, você está longe da cobertura espiritual, isso é mentira. Porque o Evangelho de Jesus é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples, não é religião, né? Não se trata de CNPJ, né? CNPJ, o que é? É tipo uma empresa, né? Toda empresa precisa ter um CNPJ, né? Pagar seus impostos para o governo, tudo. Apesar que a igreja ela tem, mas ela não paga muito imposto, né? Não sei como funciona direito, mas não paga quase nada. Então, você não deve nada a ninguém, né? O que você faz quando você está vivendo uma situação difícil, complicada? Aqui na Bíblia também, fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 7, que o próprio Cristo pede para que você entre dentro do seu quarto e ore e converse com ele em segredo. Só você e ele. E aí você vai ser visitado, né? Quer dizer, para Cristo é muito mais importante que você fale com ele em segredo do que você ficar aí dando satisfação para a instituição religiosa. Tudo isso é complemento, né? Pode ser um complemento na sua vida. Você não precisa sair da sua instituição que você frequenta se você se sente bem lá. Se você está lá, você fica por lá e pronto, né? Mas procura orientar as pessoas. Aquilo que você recebe, você deve compartilhar, né? Aproveitando, né? Se você está gostando, depois você compartilha, né? E então, outra coisa que eu quero falar, né? Continuando a respeito desse assunto sobre proteção espiritual dos pastores da igreja, né? Você não pode ficar longe da proteção, né? Eles procuram, muitas igrejas hoje em dia são comércio. Aí o que acontece? Eles procuram te cativar para você não faltar aos cultos e não sair de lá, né? E principalmente não trocar da igreja. Por quê? Lá
provavelmente você deve dar um dízimo, deve participar com ofertas, né? Seja lá o que for. Então, infelizmente, né? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão usando muito mais a igreja, né? Como um modo de sobrevivência, né? Muitos líderes estão fazendo isso, né? Como um modo de sobrevivência, né? Até familiar. Tanto é que você nunca vai. Eles falam muito em escolhido e ungido de Deus, né? Na Bíblia fala, né? Eu já vou até aproveitar tirar uma outra, é um outro, é uma outra coisa errada que se fala muito da igreja, que se espalha, né? Porque assim, uma mentira, quando ela é muito repetida, ela acaba virando verdade, né? É uma ideologia isso aí, né? Não é uma doutrina. A ideologia geralmente ela vem misturada com mentira, né? Não é só na política não, né? Mas deixa para lá esse assunto. Então, é, como a própria Bíblia está falando que só existe um mediador, né? E quando Cristo ele partiu, o que acontece? Ele deixou o Espírito Santo, né? Que nos guiaria em toda a verdade. Jesus Cristo partiu e aqui deixou o Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo ele representa o próprio Cristo que está sempre com você, né? Ele está sempre com você, te protegendo, né? E te cobrindo. Então é uma grande heresia falar quando os pastores, o bispos, né? Chegar e falar, não, porque você precisa, se você faltar 15 dias à igreja, se você não for essa quarta-feira, você vai perder você vai perder a sua proteção espiritual. Isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia. A Bíblia está escrito que Cristo veio cumprir a lei, né? E tem muita gente por aí atrás de púlpito descumprindo a lei, né? Que nem eu já falei, o dízimo é uma lei do Velho Testamento, né? E na lei do Velho Testamento, até hoje, os judeus eles têm que dar o dízimo, né? Eles têm que dar os 10%. Por quê? Porque é uma religião. E Cristo, quando Cristo veio, ele veio cumprir a lei e ele não deixou nenhuma religião. Quem montou a religião foi o homem, né? A primeira igreja cristã foi construída por um político, né? Constantino, né? Que é um homem que matou muita gente, matou até parentes, né? É, então, matou até a mãe, né? E as igrejas muitas vezes não falam sobre isso, né? Bom, na verdade, a grande maioria dos pregadores, eles não conhecem muito a Bíblia, né? Eles não têm condição de discutir aqui um assunto, nem numa live, sabe? Mesmo muitos desses pastores famosos, se eu chamo um aqui, né? Vamos dizer, uma live minha aqui chega a dar mais de 1.000 pessoas, né? Às vezes pode chegar no ouvido de um aí, mas não vem porque eu falo, ó, já traz a sua Bíblia aqui, traz a sua Bíblia, por quê? Porque na hora que eu abrir a Bíblia, vai cair tudo por terra. E esses caras, eles não estão lendo mais a Bíblia, né? Prefiro chamar ele desses caras, porque para mim, pastor é só Jesus Cristo. E eu mesmo já fui convidado para ser pastor e não quis. Eu prefiro me sentir um discípulo. Aqui eu não cobro Pix, não cobro nada, né? O evangelho de graça, porque é aquilo que de graça Deus me deu, né? Eu devolvo. E outra coisa, eu acho que todos devem trabalhar para ajudar os necessitados, né? Tem tanta criança aí morrendo lá na África, né? Lá morre criança por minuto, né? E quanta gente aí fica aí usando dinheiro para pintar a igreja, para ficar aí alimentando uma matéria, né? Quando Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra, né? Então isso é muito errado, né? A gente tem que ser um cristão raiz, não um cristão de igreja. Você vai nessa igreja se você quiser mudar alguma coisa, né? Que nem quando o Lutero ele não concordou com a Igreja Católica, o que ele fez? Ele causou uma revolução lá dentro, né? E a Igreja Católica, né? Estava cometendo erros, né? Os padres mesmo sabem disso, né? Se tem padres aí me ouvindo, que eu tenho amigos padres, então sabem que a Igreja Católica ela errou muito também, né? Mas hoje a protestante
está fazendo um papel até muito pior. Por quê? Porque a igreja protestante ela se dividiu em milhares de denominações. Então, quer dizer que o corpo de Cristo está dividido, né? Esquartejar no corpo de Cristo, né? Depois da crucificação. E o pior, né? E o pior de tudo é que, em vez de eles ensinarem nas igrejas que Cristo cumpriu a lei, alguns chegam atrás do púlpito falando o quê? Falando que se você não dá os 10%, né? Que está escrito no livro da lei, está escrito no livro da lei isso aí. No Novo Testamento não está escrito, né? Jesus nunca pregou e falou sobre dízimo. Isso é mentira, sabe? Isso aí é distorção da palavra de Deus. Cristo jamais falou sobre dízimo, e quando ele falou dai a César o que é de César, eu vou explicar muito bem o que é isso. Naquela época, Jesus, ele era um cumpridor da lei porque ele era judeu. Então, a religião judaica, ela é ao mesmo tempo Estado e religião. É uma coisa só, né? A religião ao mesmo tempo que é o Estado, ela é misturada, né? A política com a religião. Estou falando da religião judaica, né? E, e Jesus, ele era um cumpridor da lei, porque ele vivia debaixo daquele Estado, debaixo daquela lei, né? Então ele falava: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sim, pode ser o dízimo, dai a Deus o que é de Deus. Porque naquela época, Cristo ainda não tinha cumprido a lei. A lei não tinha sido cumprida, né? Então, depois que Cristo cumpriu a lei, não existe mais sacrifício, né? Você não precisa mais, ninguém precisa mais ficar matando carneiro, né? Ninguém precisa mais fazer jejum de alimentos, né? A Bíblia está escrito, né, que tem muitas igrejas, né, que ficam pedindo sacrifício para as pessoas. E na Bíblia, ela chega a comparar isso ensino de demônios, o que esses líderes estão fazendo, ensinos de demônios, né? E vou te falar mais. Quando um pastor ele abre a Bíblia para falar sobre dízimo, até aí tudo bem, dá dízimo quem quer. Mas se ele ficar falando, não, porque se você não der o dízimo, você vai gastar com a farmácia, seu filho vai ficar doente. Isso é ensino de demônio, ensino de demônio. Não é Deus que está falando. O devorador, ele está atrás desse púlpito. Cai fora dessa igreja, urgente, sabe? Combina lá com os seus, com os membros, orienta eles e vamos fazer o seguinte: em vez de dar dízimo, paga um curso do Senai para esse pastor, né? Já que ele está precisando de dinheiro, ensina uma profissão para ele, porque provavelmente nem teólogo ele é, não entende teologia de Bíblia. E se entende, ele é um mentiroso e um bandido, entendeu? Ele é um bandido. Quem faz isso é bandido, é estelionato, né? Só que ninguém vai ser preso, né? Porque a política anda de mão dada com a igreja. E não é só PT, não é só Bolsonaro, não. É todos. Porque todos os políticos, pode ser até um político ateu, né? Que não acredita em Deus. Ele vai, e com muito respeito aos ateus, certo? Eu considero muito mais os ateus do que a maioria dos pastores. Eu tenho um amigo pastor, eu quero deixar esse parênteses aqui. E você que é ateu, eu participo de grupos, inclusive filosóficos, né? Eu converso com ateus. Então, o ateu o que que é? A maioria deles, todos eles praticamente, eles são muito sinceros, porque eles estão defendendo aquilo que eles têm dúvida. Agora, é melhor você falar que não crê do que falar que crê e não sabe no que crê, mas fala que crê para quê? Para não ir para o inferno, né? E aí frequenta uma igreja para não ir para o inferno, para o devorador não comer a sua, né? Não comer o seu salário, né? Para ser dizimista. O sistema religioso ele quer justamente isso. Ele não quer mais nada além disso. Então, você tem que ficar vigilante. A Bíblia fala, né? Acautelai-vos dos falsos mestres. Está escrito na Bíblia, né? Procura aí no Google depois, né? Essa passagem onde que fala. E acautelai-vos e nessa passagem vai falar muita coisa que eu falei aqui, inclusive praticamente tudo. Tudo que eu falei está aqui, ó, está na Bíblia.
né? Então, eu não tenho... é, eu falo com a consciência tranquila, né? Eu, eu tenho a minha aposentadoria, né? Que dá para... Eu tenho essa suficiência, não preciso ficar pedindo Pix aqui, né? Eu posso até montar um canal um dia de venda de livros, né? Que eu vendo trabalho, né? Eu tenho o meu próprio trabalho, posso fazer uma live que não tem nada a ver com isso. Se um dia alguém me vê numa live aí vendendo livro, né? E então não tem nada a ver uma coisa com outra, tá ok? Então, é isso que eu estou dizendo. Agora, voltando ao assunto da cobertura espiritual, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? O, é, você, por exemplo, que é uma pessoa que frequenta muitos anos a igreja, de repente você já abraçou uma ideologia lá dentro. E a igreja não é para trazer ideologia, é para trazer doutrina. E as igrejas estão fazendo isso. E eu estou falando aqui de igrejas sérias, de igreja raiz que eu tenho visto, né? Igrejas raiz, eu tenho me surpreendido, né? Com essas igrejas mais tradicionais, né? E pessoas falando absurdos. Por quê? Porque eles respeitam muito o pastor. Alguns membros chegam a idolatrar o pastor, né? Tem uma igreja aí conservadora que esses dias aí fizeram uma estátua do pastor, do fundador lá, né? Depois vocês procuram, nem lembro o nome do pastor, nem sei quem que é. Mas eles fizeram uma estátua, né? E às vezes muita gente, muitas vezes os evangélicos, eles estão falando aí mal dos católicos que adoram Maria, e eu tenho amizade aqui com padres, sabe? Com católicos. Eles já falaram para mim, esse negócio de imagem, eles olham às vezes como uma admiração, como se fosse uma saudade, e não como uma coisa assim que muitos idolatram mesmo. Assim como tem evangélicos idólatras, né? Que idolatram coisa, é, né? Idolatram até políticos, né? Os evangélicos. A maioria dos idólatras, dos que idolatram político, né? Que não precisa tocar em nome, você já sabe, são os evangélicos, né? Tá lá, né? De cada 10 são 7, pelo menos 7. Se tiver e católico, ele é mais devoto em Maria, né? Porque os católicos acreditam que Cristo, é, eu não conheço direito a história, né? Mas que Maria não morreu, né? Que Cristo levou Maria, né? Então, eu acho que nós devemos respeitar as pessoas, né? Aqui eu estou para respeitar todos, né? E eu conheço pessoas maravilhosas, né? De todos os meios, né? Aqui temos ateu, temos um pai de santo que está assistindo, né? Tem todo tipo de pessoa, né? E eu vejo que todos nós somos irmãos, né? E o que Cristo quer é que um dia todos sentam na mesma mesa e partam o mesmo pão. Não essa divisão que está aí, né? Pessoas querendo, fazendo essa concorrência por causa de membros de igreja, né? Essas igrejas neopentecostais, se você for lá no... Quem mora em São Paulo, né, na capital, tem muitas igrejas no braço, de várias denominações, todas neopentecostais praticamente. Se não for todas, é 90%. Então tem. E o que acontece? Eles disputam, eles disputam membros lá, né? Um falando da igreja do outro, né? É, não sei se são todos, mas eu já vi 2 ou 3 igrejas neopentecostais se atacando entre elas. Isso não é novidade para ninguém. Se você ligar a televisão, você vai ver, né? Porque o que tem as neopentecostais praticamente são os que dominam a política, né? Dominam os meios de comunicação, né? Então, você frequenta o que você quiser. Só que é o seguinte, a palavra de Deus é muito mais importante, entendeu? Não acuse o seu irmão, né? Não fique defendendo a sua religião, não ataque quem está falando da verdade, né? Eu estou aqui falando da verdade. Se você é uma dessas igrejas e às vezes você já está com a mente cauterizada, né? Mente cauterizada quer dizer a mente que você levou uma lavagem mental lá dentro. Então você começa a atacar todo mundo. Por quê?
porque você, de repente, é uma pessoa que já foi adestrada para isso, né? É adestrada mesmo, como se fosse um cão, porque a pessoa que frequenta muito tempo uma seita pagã, que se diz evangélica, ela vai ficar com a cabeça ruim, né? Pega aí a estatística, tá acabando a bateria aqui, já já vou terminar. Pega a estatística dos centros psiquiátricos. Cada 10 pessoas, cada 10 pessoas que se tratam, 7 são evangélicos. E a maioria do meio neopentecostal, né? A maioria, nesse oba-oba gospel, tá ficando com a cabeça ruim, né? É só sacrifício, né? Que sacrifício? Jesus nos chamou para a liberdade, né? Se você frequenta uma igreja que existe sacrifício, essa igreja ela está fazendo ao contrário de Cristo. E tudo que é ao contrário de Cristo, o que é? É anticristo. Você entendeu? Bom, então é essa passagem que eu vou deixar aqui, porque vai desligar aqui o meu aparelho já já, né? E eu acho que falei bastante. E presta atenção. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, é o que está escrito na Bíblia. Pratica a palavra antes de ficar pensando só em frequentar a igreja, né? Porque a igreja, muitas vezes, ela te deixa alienado de Deus, do próprio Deus, né? Não e, e leia, questione inclusive o que eu falei, não se deve confiar em ninguém, né? Não se deve confiar em ninguém, porque o homem é falho. Mas tudo que eu tirei aqui foi da Bíblia, tá ok? Um abraço aí, fica com Deus, tchau.